Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 5, sobre análise sintática 5, nós estamos vendo concordância verbal e hoje nós veremos aí a concordância do sujeito simples, tá? Com o verbo mais o pronome se, tá pessoal? Pois bem, por que é complicado de ver aí a concordância do verbo com o pronome se? Porque esse se, pessoal, a gente sabe aí que existe na gramática funções do se. O se pode ter aí várias funções dentro de uma oração, tá? A nossa concordância é do verbo com o pronome se, pronome passivador, tá? Mas existe o se, que é o índice de indeterminação do sujeito, e é aí que deixa a coisa complicada aí, porque muitos alunos não conseguem fazer a diferença entre o se pronome passivador e o se índice de indeterminação do sujeito, o que é fácil na verdade, tá pessoal? Não é muito difícil assim, tá? Pois bem, o se pronome passivador, tá aí galera, ó. Nós temos aí a passiva analítica e a passiva sintética. A passiva analítica, né, é aquela que é formada aí pelo verbo ser mais o particípio. E a passiva sintética é aquela que é formada pelo pronome apassivador se, tá? E é possível passar aí, né, da passiva analítica para a passiva sintética. Então é uma maneira de reconhecer aí o pronome apassivador, tá? Pois bem, passiva analítica, tá aqui. A matéria foi publicada na revista, ó. Foi publicada. Verbo ser mais particípio, tá? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que estar na voz passiva. Passiva analítica, passiva sintética. Não está na voz ativa, tá, pessoal? O sujeito aqui está sofrendo ação. Observe o seguinte, ó, o sujeito aqui é a matéria. A matéria não está praticando ação, ela foi publicada, ela está sofrendo ação. É um sujeito, mas é um sujeito paciente, por isso que a gente diz que está na voz passiva. Então, nós temos aqui o verbo, mais precisamente uma locução verbal transitiva direta, tá? E ligada aí ao sujeito. Então vai ficar a matéria sujeito tá no singular, tá no feminino, né? Vai concordar, claro, com o sujeito no singular, no feminino e na pessoa. Que pessoa? Ela foi publicada, tá? Que é a concordância do verbo com o sujeito, aqui numa locução verbal, verbo ser mais particípio, tá? Isso aqui é a passiva analítica, tá, pessoal? Agora, passando isso aqui para a passiva sintética, eu tenho que colocar um pronome se aqui. Como é que vai ficar? Ó, desculpe, passando isso aqui para o plural, vai ficar as matérias foram publicadas na revista. Por que fica as matérias foram publicadas, pessoal? Porque se eu coloquei o sujeito no plural, o que vai acontecer com a locução verbal? Ela também ela corresponde ao verbo, ela vai para o plural também, né? Se fosse pessoa, seria elas foram publicadas. Ó, a pessoa muda também, né? Vai do singular para o plural. Então, tá? Passiva analítica, verbo ser, mais particípio. E agora vamos colocar aqui na passiva sintética. Como é que fica, pessoal? Ó, publicou-se a matéria na revista. Desculpa, é revista, tá? Publicou-se a matéria na revista. Agora eu coloquei um verbo, ó, publicar, eu coloquei o verbo e coloquei o pronome se ali, tá? Que é a passiva sintética. Não é índice de indeterminação do sujeito, a gente já vai ver por quê, tá? Então ficou publicou-se a matéria. Agora, para colocar isso aqui no plural, tá? Se isso aqui é um pronome se, né? Ó, partícula apassivadora, pronome se. Significa que eu tenho um sujeito aqui, tá? Eu tenho um sujeito, o que prova é passar ela para analítica. Passar da sintética para a analítica. Ó, publicou-se a matéria na revista. Eu consigo dizer a matéria foi publicada, tá? O que prova que isso aqui é um se, pronome apassivador. Pois bem, a gente já sabe que matéria é um sujeito. Se eu colocar matérias no plural, esse verbo vai ter que ir para o plural também. Então vai ficar, ó,
verbo transitivo direto está no singular, aqui o sujeito está no singular. Se eu colocar no plural, o que vai acontecer? Publicaram-se as matérias na revista, porque se eu passar o sujeito para o plural, o verbo vai para o plural também, porque como esse se é um pronome apassivador, essa oração tem sujeito. O que prova que é um pronome apassivador? Eu passar ela ali para passiva analítica, pronome apassivador, tá? Com o pronome apassivador, o verbo, né? Se o sujeito for para o plural, o verbo vai para o plural também, tá? Agora observe o seguinte, ó, tá aqui, ó, as matérias, sujeito no plural, o verbo transitivo direto no plural, tá? É pronome apassivador, tem sujeito, tá? Agora, o índice de indeterminação do sujeito, pessoal, ele é diferente, tá? Ele não é o pronome apassivador, ele não tem sujeito, pessoal. Prestem atenção nisso. Olha lá, o que acontece aqui? Necessita-se de empregados. Eu tenho um se ali. Por que eu sei que não é um pronome apassivador? Por que eu sei que é um índice de determinação do sujeito? Porque eu não consigo passar para a voz passiva analítica. Passem para a voz passiva analítica isso aqui. De empregados são precisados? De empregados é precisado? Ó, de empregados é precisado. Não tem como passar para a voz passiva analítica, pessoal. Outra coisa que me diz que aquele se não é um pronome apassivador é o verbo, pessoal. A passiva vai ocorrer sempre com verbo transitivo direto. Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Não pode ser pronome apassivador, tá? Porque o pronome apassivador vai se dar com verbos transitivos diretos apenas, tá? Salvo raros casos, mas gravem assim por enquanto. Então, se eu tenho aqui, pessoal, um verbo transitivo indireto, cadê o objeto indireto dele? Tá aqui, ó, de empregados. Ou seja, esse de empregados é o objeto indireto, não é sujeito, ele está no plural, tá? Mas ele não é sujeito, ele não tem que concordar com o verbo, pessoal. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aquele ser é um índice de determinação do sujeito. Se eu quiser colocar isso aqui para o plural, não tem como colocar no plural aquele verbo ali, porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é o objeto indireto. Tá, pessoal? O sujeito aqui é indeterminado. A gente não sabe quem é o sujeito. Não tem por que o verbo concordar. Eu só tenho aí o objeto indireto, tá? Observe o seguinte, mesma coisa, esse se é índice de determinação do sujeito ou ele é pronome apassivador? Vamos dar uma olhada no verbo? O pronome apassivador vai acontecer sempre com o verbo transitivo direto. Dispor é um verbo transitivo indireto. Pronto, matei a charada. Se ele é um verbo transitivo indireto, cadê o objeto indireto dele? Vamos procurar? Está aqui, ó, de recurso. Quem dispõe de alguma coisa. Então eu tenho aqui um objeto indireto no plural. O verbo concorda com o objeto indireto ou com o sujeito? Concorda com o sujeito, né? Então não tem por que eu colocar aquele verbo ali, né, no plural, embora seja recursos aqui, mas é porque recursos é objeto indireto. Não você não se dispunham de recursos, de jeito nenhum, porque de recursos é um objeto indireto. Como é que eu sei? Porque o verbo é transitivo indireto, tá, pessoal? Então, se eu quiser passar essas duas orações aqui para o plural, como é que vai ficar? Do mesmo jeito que está. Os verbos ficam no singular, porque eu não tenho sujeitos. Os sujeitos aqui são indeterminados, tá? Eu tenho objetos indiretos. E os objetos indiretos não concordam com... não mexe com o verbo, tá? Então, pessoal, ó, índice de determinação do sujeito também. Não é pronome apassivador, tá? O que acontece? Bem grande para que vocês lembrem. Quando o se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o plural, porque o que eu tenho aqui são objetos indiretos e não sujeitos. Tá, galera? Pois bem, falou-se muito daquelas pessoas. E aí, pessoal? Esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito ou é pronome apassivador? Vamos dar uma olhadinha no verbo, né? Quem fala alguma coisa, objeto direto. Há alguém, objeto indireto. Opa, esse verbo é transitivo direto ou indireto? O que a gente tem aqui? Ó, fala-se muito, daquelas pessoas. Verbo transitivo indireto.
daquelas é de mais aquelas. Eu tenho um de ali que falou-se das pessoas, daquelas pessoas. Então isso aqui é um objeto indireto. Esse muito, aliás, quando for índice de determinação do sujeito, vai aparecer, eles vão colocar muitos adjuntos adverbiais para enrolar vocês, aqui, ali, aqui, e vocês vão ficar perdidos, vão colocar um objeto indireto bem longe, né, encher de adjuntos adverbiais aqui, e vocês vão se embaranar todos. Por isso que tem que achar a transitividade do verbo, tá? Se for transitivo direto, pode ser pronome apassivador. Se for transitivo indireto, é índice de determinação do sujeito. Tá, ó, falou-se, por isso que o verbo está no singular, e aqui, embora esteja no plural, né, o verbo está no singular. Por quê? Porque isso aqui é objeto indireto, não tem sujeito, o sujeito aqui está indeterminado. Tá? Índice de determinação do sujeito. Tá? Agora, vende-se casas no condomínio ao lado. Que a gente vê muito errado isso aqui. Vende-se casas no condomínio ao lado. Primeiro, o que a gente tem que ver? O verbo. Tá? Qual é a transitividade do verbo? O verbo transitivo direto, quem vende, vende alguma coisa, vendeu a casa. O verbo transitivo direto. Obviamente que esse casas aqui vai ser o sujeito, o que vendeu? A casa. Né? E aí o que acontece aqui, pessoal? Casas é sujeito. Essa frase aqui está errada ou está certa? Está errada, porque aqui, se isso aqui é sujeito, o verbo deve concordar com o sujeito. Então, o certo aqui, pessoal, seria vendem-se casas no condomínio ao lado. Essa segunda opção aqui é que está certa, porque casas é o sujeito. Se casas é o sujeito, o verbo tem que ir para o plural também, tá? O certo aqui é vendem-se casas no condomínio ao lado. E esse se é um pronome apassivador, com o sujeito ali, simples, explícito ali. Tá, pessoal? Vendem-se casas, tá ok? Então, quando se é pronome apassivador, a oração tem sujeito e o verbo concorda com ele, que é o caso aqui, né? A segunda opção. Aqui tá errado. A gente vê vende-se casas, vende-se apartamentos. Por aí. Mas enfim, isso aqui está meio que estranho assim, na área da linguagem. Tá? Alguns linguistas dizem que não há problema de se fazer dessa forma, mas por enquanto a gramática normativa exige que seja assim, tá, pessoal? Pois bem, agora o se, pronome apassivador aqui, né? Face, mãos e pés. Vamos lá. Ele está dizendo ali que é pronome apassivador. A gente já sabe. Quem faz alguma coisa. Faz, mãos e pés são feitos. É a melhor maneira de ver se é pronome apassivador é passando para passiva analítica, tá? Se eu consigo passar isso aqui para voz passiva analítica, face, mãos e pés. Eu consigo. Mãos e pés são feitos. Né? Significa que esse se aqui é um pronome apassivador, além do que o verbo é transitivo direto. Fazem-se mãos e pés. Com certeza, se mãos e pés é o sujeito, o certo é fazem-se mãos e pés. Tá, pessoal? Porque mãos e pés é o sujeito. Eu consigo passar aqui para a voz passiva analítica. O que me prova que mãos e pés aqui é sujeito, então tem que ser fazem-se mãos e pés. O correto, tá? Olha lá, sujeito concordando com o verbo. Agora, aluga-se carros e casas. Vamos passar para a voz passiva analítica? Eu consigo passar. Carros e casas são alugados, o que me prova que carros e casas é o sujeito da oração. Então, como é que vai ficar? Alugam-se carros e casas. Tá ali, tá, pessoal? Esse aqui é o se, pronome apassivador, verbo transitivo direto, né? E aí o que vem depois é o sujeito. Tá, pessoal? E aí o verbo tem que concordar com o sujeito. Construiu-se postos de coleta. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque isso aqui tá no plural. Postos de coleta são construídos. Então eu tenho que dizer construíram-se postos de coleta, que daí tá certo. Tá, pessoal? Todo cuidado é pouco, mas não é tão difícil assim. Vamos lá. Agora o C, índice de determinação do sujeito. O C, pessoal, o índice de determinação do sujeito, ele não vai acontecer com verbo transitivo direto, como a gente já viu. Ele vai acontecer com verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, tá? C, índice de indeterminação do sujeito. Aí o sujeito está indeterminado, não está um sujeito simples e explícito, não precisa concordar, porque o que aparece é o objeto indireto. Olha lá,
Confia-se em teses absurdas. Quem confia, confia em. Tá? Ó, verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Então não precisa dizer confiam-se, porque isso aqui é o objeto indireto, não é o sujeito. O verbo é transitivo indireto, pessoal. Quando for verbo transitivo indireto, eu já sei que é índice de determinação do sujeito. Tá? Ainda se vai à missa no interior. Ó, verbo intransitivo, quem vai a algum lugar. Esse a missa e no interior são adjuntos adverbiais. A missa é lugar, no interior é lugar, né? E o verbo é intransitivo. Então eu sei que aquele C é o índice de determinação do sujeito. Tá, pessoal? Eu não consigo... Passa isso aqui para a voz passiva analítica, passa isso aqui para a voz passiva analítica. Não tem como. Em teses absurdas são confiadas? Não tem, não fica ilógico. Ainda se vai à missa no interior, ainda se vai ir durante... Não tem nem como passar para a voz passiva analítica. E aqui, ó, adjunto adverbial, os dois, tá? E aqui com o verbo de ligação, que está aqui. Era-se mais feliz no passado. Feliz o que é, pessoal? O predicativo do sujeito. Ó, o verbo ser, para mim, tá? Do sujeito, predicativo do sujeito indeterminado. O sujeito aí está indeterminado. Tá? Então não tem que concordar. Isso aqui não vai concordar com nada, porque eu só tenho aqui C, índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho objeto indireto, eu tenho adjunto adverbial e tenho predicativo do sujeito. Eu não tenho sujeito. O sujeito está indeterminado aqui. Tá, pessoal? Pois bem, uma questão, tá? Uma dessas questões aí de concurso. Faço e a gente já vai resolver. Stop. Vamos resolver. Pois bem, tá aí, pessoal. Ó, no período não se fazem automóveis como antigamente. A palavra ser é. Pois bem, vamos pegar isso aqui e vamos passar para a voz passiva analítica. Passando para a voz passiva analítica fica automóveis não são feitos como antigamente. Automóveis são feitos. Enfim, eu consigo passar isso aqui para a voz passiva analítica. Então, claro, é partícula apassivadora. Pronto, matei a charada, pessoal. É só dar uma olhada no verbo. Ó, o verbo, ó, sujeito é automóveis, né? A gente já percebe, passando para a voz passiva analítica, a gente percebe que o que sujeitos é automóveis. Então, o verbo tem que concordar com ele. Ó, partícula passivadora, tá? Passei para... Olhou o verbo, é verbo transitivo direto. Transitivo direto, diretaço. Né? Passei para a voz passiva analítica. Deu certo? É pronome apassivador, é partícula passivadora. Tá? Não é nenhum dos outros que estão aqui. Tá? Próxima questão. Podem resolver. Vamos lá. Assinale a opção onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Em qual delas se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito? Tá aqui, galera. A. Gosta-se muito de doces por aqui. Eu vou sempre dar uma olhadinha nos verbos, pessoal. Sempre olhando os verbos. Pois bem, vamos lá. Ó, gosta, verbo transitivo indireto. Né? Se ele é verbo transitivo indireto, cadê o objeto indireto? Tá aqui, ó, de doces. Tá? Objeto indireto. Se é objeto indireto, não tem sujeito. Isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. Indeterminou. Isso aqui é objeto indireto, não precisa concordar com o verbo. E aqui é um verbo transitivo indireto. Pronto. É aí que o C exerce a função de índice de determinação do sujeito. Agora olha aqui, ó. Comprou-se um novo prédio para a loja. Pois bem, pessoal. O verbo comprar é verbo transitivo direto ou transitivo indireto? Direto. Ó, VTD. Pronto, opa, já pode ser. Já tem tudo para ser passiva. O pronome é passivador, o C. Vamos passar para a voz passiva analítica? Um novo prédio foi comprado, consegui passar. Então significa que isso aqui é uma partícula apassivadora. Ele está pedindo essa, não está pedindo essa aqui. Tá? C. Emprestou. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Mas emprestou-se o dinheiro. O dinheiro é o objeto direto. O verbo emprestar aqui é verbo transitivo direto, pessoal. Opa, tem tudo para ser partícula passivadora aqui, pronome passivador. Vamos passar para a voz passiva? O dinheiro foi emprestado, opa, exatamente, pronome passivador, verbo transitivo direto, né? O dinheiro foi dinheiro ao professor, emprestou o dinheiro ao professor, né? Enfim, eu consigo passar, o dinheiro foi emprestado, tá? Claro que aqui se há o professor, aqui empresta alguma coisa a alguém, é objeto indireto, mas aqui está o dinheiro, tá? Que é o nosso sujeito, né? Se tivesse no plural, claro que os verbos aqui iriam para o plural, porque eu tenho sujeito nessas duas orações. Agora aqui, cortou-se com a faca. Opa, cortou é verbo transitivo direto. Pronome é passivador.
Não, errado. O pronome, o verbo é transitivo direto, porém eu tenho um C ali, que é uma outra função, e aí tem que estar ligado nas funções do C. Ele é pronome reflexivo, cortou-se, o sujeito sofre, pratica a ação, tudo junto, né? Cortou-se com a faca. É reflexivo, né? Ele se cortou, tá, pessoal? Então, a certa aqui é a letra A. Pois bem, não esquecer, tá aqui, ó. Quando C é pronome apassivador, a oração tem sujeito e o verbo concorda com ele. Caso seja índice de determinação do sujeito, o verbo fica no singular. Basta, né, reconhecer quando o C é pronome apassivador e quando o C é índice de determinação do sujeito. É isso aí, pessoal.